Olá pessoal, eu vou fazer um depoimento rapidinho aqui para vocês e bem informal, inclusive a pedido da professora Valesca, que ela é minha colega, minha amiga, e ela está trabalhando com essas atividades, então ela solicitou um breve depoimento da experiência que a gente está tendo com o projeto de imigrantes da Escola Politécnica. Então primeiro eu queria dar crédito ao projeto, que foi uma iniciativa da Diretoria da Identidade da Escola Politécnica, a diretoria da identidade representada pela Cristiane Arnes e várias outras pessoas, obviamente, e a Escola Politécnica pela nossa decana, a professora Andréia, e a professora Rafaela, que também está muito ativa nessa empreitada, que ela está à frente de várias das reuniões, ela que está conduzindo as atividades. Então, eu estou com uma turma só de quarta-feira, ela está com 3 turnos, então para vocês terem ideia, né, de que a dimensão, além da coordenação de todo o projeto, está envolvida muito diretamente, mas eu vou tentar contribuir um pouquinho aqui com a experiência que eu tive com eles, com as reuniões que a gente participou e um pouco desse contato das aulas, né? Então as aulas são bem recentes, elas começaram na semana passada. Hoje é dia 13 de maio, eu estou gravando esse vídeo e a gente vai continuar com essas aulas até o final de junho. Então, a nossa turma de imigrantes da quarta-feira, inicialmente tem 9 pessoas, 9 imigrantes, mas a gente tem certeza que vai crescer muito. Isso já aconteceu no sábado, na turma de sábado, na primeira delas teve acho que 16 participantes. Na segunda rodada já tiveram acho que 32, muito mais. Então, um acaba falando para o outro e vê que o projeto é interessante, que eles realmente aproveitam bastante. Então a gente imagina que vai crescer bastante esse número. Então, falar um pouquinho sobre os primeiros encontros, a gente foi até eles num dia que até não tinha uma quantidade muito grande de participantes. Eles têm uma dificuldade bastante grande em se locomover até a PUC. Então, quando chove, por exemplo, tem uma ausência bastante grande, porque eles têm muita dificuldade, né, para vir até aqui. Muitos deles ficam numa casa que fica relativamente aqui perto, mas com chuva e fica um atrapalho, né? Fica mais complicado para eles. E a gente teve esse primeiro contato, tentou conhecer um pouquinho do perfil deles, o que eles conheciam, e realmente eles têm bastante dificuldade, né? Então, por mais que muitos deles até tinham um ensino bastante forte, alguns até faculdade nos seus países de origem, mas a grande maioria não, né? Justamente esses que estão aqui com a gente. A maioria deles estão realmente num nível muito básico. E o nosso foco, além da informática, além de falar sobre Office, ferramentas, para que eles consigam rapidamente, né, uma colocação no mercado e consigam se manter por si só, a gente tem um foco também de falar e reforçar a língua, né? Então isso foi uma coisa que a professora Luana, que é da área que tem o curso de português, ela que coordena todo esse curso, são mais de cento e poucos imigrantes que participam disso, e ela reforça o seguinte, que é muito importante a gente falar sempre em português e reforçar que eles também falem em português, porque no mercado e no dia a dia é o que eles vão ter que falar, né? Então, a gente vê que eles têm muita dificuldade na expressão, na língua. Vários deles chegaram a 2 meses, estão no começo do curso de português, e alguns não, alguns já estão há mais tempo, mas mesmo assim, a gente sabe como é difícil, né? Conhecer uma outra língua sem ter estudado efetivamente. Isso acontece com a gente, com inglês e espanhol, por exemplo, né? A gente estuda a vida inteira e quando vai falar, vai se expressar, é mais complicado. Para ler, até que é relativamente tranquilo, para compreender, para ouvir é também, né, fácil e às vezes para se expressar é mais difícil. E no primeiro dia de aula eu falei isso para eles, que eu compreendia, eu tinha muita empatia com isso, claro, não usando esse termo, né, porque a gente tenta usar uma terminologia bem simples, bem direta, e mesmo assim às vezes a gente vê que eles não acompanham, não compreendem, a gente tem que ficar olhando um pouco, às vezes perguntar se eles estão entendendo, quanto do que a gente está falando eles estão entendendo. Então eu falei que eu sabia muito bem que era isso, se expressar e ouvir numa outra língua, porque o inglês, no meu caso, né, eu sempre estudei bastante, sempre gostei, participei de vários projetos, então não é um desafio assim tão grande. Mas o espanhol, por mais engraçado que pareça, porque eu nunca estudei formalmente. Eu tinha minha irmã morava fora, viajava até que relativamente bastante para visitá-la, né, na Venezuela, na época. Então tentava praticar o espanhol, mas nunca uma coisa muito formal. E eu atuei com um grupo de pessoas da América Latina, né? Então eu tinha que fazer muita reunião com o pessoal da América Latina e conduzir, obviamente, todas as reuniões em espanhol. Então era muito engraçado, né? Porque você vai se expressar
E é muito difícil. Se você vai contar uma história, é uma situação. Se você vai discutir um assunto, a cognição é muito pior, né? Muito maior. A gente tem que elaborar os argumentos, as ideias, o que você vai falar, e daí lembrar da língua, pensar se aquela palavra existe ou não existe, né? Então a gente sabe que é muito difícil. Eu falei isso para eles também, né? Que às vezes, quando um ou outro falava entre eles, na própria língua, ou quando a gente provocava, para eles falarem uma frase, alguma coisa na língua de origem, que a coisa flui muito mais rápido, né? Então, quando eles falam em português, as palavras saem muito aos poucos e a gente também fala dessa forma com eles, né? Mas na língua nativa deles é como a gente, fala muito rápido, muito fluido. Então a gente entendia isso e a gente queria fazer com que, além de, no nosso caso, que eles aprendessem o Office, que aprendessem a fazer um currículo, que entrassem em contato com empresas, etc., que eles também praticassem o português, que isso ia ser bastante importante para eles, né? Então, esse é o contato. A gente, nessa turma de quarta-feira, a gente tem colombianos, a gente tem peruanos, a gente tem um pessoal do Haiti, a gente tem um pessoal da França, perdão, que fala francês, que é crioulo, na verdade, mas que é da África. Então, a gente tem uma diversidade bastante grande, né, de pessoas, e isso é muito interessante. E a gente está com esse projeto com os nossos estudantes. Então, de verdade, quem está à frente mesmo é o nosso estudante, que está usando esse período como atividade voluntária, simples e pura dessa forma, ou como atividades complementares, ou até mesmo como projeto comunitário. Então, eles estão, e a gente vai formalizar dessa maneira com eles, mas alguns não têm até esse interesse, estão lá para ajudar efetivamente, e às vezes até em mais do que uma turma. Estão no sábado e na quarta-feira também. E, além disso, eles, continuando, né, eles que estão na linha de frente, eles que sentam ao lado dos imigrantes. Quando a gente começou a discutir o formato do projeto, e que o pessoal do projeto comunitário e da diretoria de identidade nos disse que quase que era necessário um estudante nosso para atender um imigrante, a gente achou assim, nossa, será que precisa? Acho que a gente não vai conseguir tanta gente para isso, né? E realmente é muito importante, porque esse pessoal que está vindo nos nossos cursos, eles têm uma necessidade muito grande de atenção, uma dificuldade muito grande, né? Então não é só da língua, é da tecnologia, das ferramentas. Então, para vocês terem ideia, a gente começou no primeiro dia até para nivelar, entender o que cada um conhecia. A gente pediu para que o pessoal abrisse o Word, falasse, colocasse, né, num texto o seu nome, endereço de onde veio, país de origem, etc. E fizesse, num segundo momento, fizesse uma tabelinha que tivesse o nome da empresa que eles gostariam de trabalhar, a área que eles gostariam de trabalhar, a função que gostariam de desempenhar e o site. Então, isso exigiria que eles fossem até a internet, buscassem o site, algumas oportunidades e trouxessem para o Word. Então, supostamente seria uma coisa bastante simples, mas alguns tiveram muita dificuldade, efetivamente, né? Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar quase que individualmente. Então, cada dos nossos alunos da PUC, cada um deles preencheu uma documentação dizendo qual que seria o plano para a próxima aula e para as próximas aulas, e a gente vai levando dessa forma, né? E quase que individualmente. A gente sabe que vai crescer o número de imigrantes, a gente não tem um número de um para atender esses imigrantes, então a gente vai agrupar agora conforme mais ou menos o nível. Então, que fique um dos estudantes da PUC com 2 ou 3 imigrantes, mais ou menos nivelados, para que eles consigam andar mais ou menos juntos também, né? E que eventualmente um possa ajudar o outro e que tenham atividades mais ou menos parecidas. Que mais? Em relação as histórias deles, elas são umas histórias muito bonitas, né? Muito tristes, muito emocionantes. A gente, depois do primeiro dia, ficou conversando com alguns deles e tentando conhecer, obviamente. Durante a apresentação inicial, eles já se apresentaram, de onde que vieram, falaram um pouquinho, né, do que faziam, mas depois que as coisas acabam se soltando um pouco mais, né, quando não está todo mundo, ou no final, quando a gente tem um lanchinho para eles, a gente conseguiu conversar com algumas dessas pessoas, mas alguns têm umas histórias muito, muito sofridas mesmo, e de reconstrução, que vão ter que começar do zero aqui no país. Uma das exemplos assim, né, de uma das nossas alunas, dos imigrantes, né? Ela era professora
de muitos anos, dos pequenos, né, dos ninhos que ela falava, e que estava começando agora aqui e que, obviamente, ia ter muita dificuldade em conseguir uma colocação, mas ela estava vendo escolas para mandar o seu currículo, para pelo menos trabalhar como intérprete ou como para ministrar aula em espanhol, só que para ministrar aula em espanhol ela tem que conhecer português e minimamente um pouco das ferramentas de Office, etc. Então ela está lá para isso, né? Para praticar mais o português e para praticar também um pouco de Word, Excel e as ferramentas do Office e conseguir chegar nessas empresas, né? E ela fez o depoimento do seguinte, que eventualmente ela até poderia trabalhar ensinando os idosos espanhol. E que para isso ela obviamente precisaria do português. Então mais uma razão para ela estar lá. E isso até ela foi numa instituição, ela foi num departamento da Universidade Federal, não sei exatamente qual, mas que lá disseram isso para ela, que ela eventualmente poderia trabalhar com isso, com educação de idosos, porque ela é uma senhora mesmo, né? E para ensiná-los espanhol. Só que para isso ela tem que aprender mais o português. Então por isso que ela está ali com a gente também. Então, assim, são as mais diversas histórias. Um matemático está lá também com a gente. Tem duas pessoas que até levam a filhinha deles e que vieram da Colômbia e que um deles era motorista de caminhão, a moça também dirigia caminhão e ele está aqui para agora tentar ter mais fluência em português e conseguir fazer a carteira de motorista dele para trabalhar com Uber, porque ele tem um conhecido que está fazendo isso, né? Então eles vão se virando da forma como conseguem, na verdade, né? Então são histórias assim muito bonitas. Acho que é um projeto que a gente está participando que não tem preço, não se paga. Acho que a gente faz tanta coisa, né, na universidade e mesmo fora, mas ajudar essas pessoas tão sofridas e tão interessadas é uma coisa assim espetacular, muito bonita. Então o projeto está muito no começo, né? Como eu falei, eu estou apenas com uma das turmas e tem várias outras correndo. A professora Rafa que está à frente disso, se eventualmente for importante, a gente pode tentar colocar a Valesca e vocês em contato com a Rafa, que vai ter muito mais histórias e muito mais subsídio para falar com vocês, né, do que está acontecendo aqui, até não só dos imigrantes, mas aqui com a comunidade no entorno da PUC, que ela está em bastante contato com educadores dessa comunidade, com as crianças dessa comunidade também. Então, assim, acho que é um projeto que vale a pena se engajar, divulgar. Agora a gente está ainda tateando, né, para conhecer como vai conduzir. A gente está tendo suporte muito grande do pessoal do projeto comunitário e da diretoria identitária, que tem toda a fluência, né, tem toda a experiência em trato com eles e que a gente agora está começando a ter, né. Mas de qualquer forma, acho que fica aí o meu relato. Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa ajudar. Eventualmente a Valesca pode me mandar uma mensagem, eu posso complementar, nem que seja com áudio do WhatsApp ou com um vídeo rapidinho desse mesmo. Então, é isso, gente. Eu espero que tenha podido contribuir um pouquinho com vocês e boa aula a todos vocês. Até. Então, pessoal, só para complementar, eu vou colocar algumas fotos para vocês que a gente tirou no dia, com a abertura da professora Andréia e a professora Luana. Aí algumas outras dos nossos estudantes e dos imigrantes. Aí, na sequência, dois depoimentos, duas conversas quando eles estavam se apresentando. Não fala muito bem português, ela é toda linda com esse lenço na cabeça? Também. Meu país é Haití. Haití. Hace 3 meses, por así. Estuve en lengua portuguesa. Casada? É bom falar. Esto lo conozco. É bom falar, porque mulher é esposa bonita. E no final, a foto de encerramento, a foto de quando estavam todos juntos, né? Os nossos estudantes e os imigrantes. Vamos ver como é que vai ser nessa próxima quarta-feira e como é que a coisa vai para frente aí. Um abraço para vocês todos.